Paz do Senhor, amados irmãos. Nessa hora eu quero compartilhar uma palavra sobre um assunto que muito me preocupa, um assunto relacionado à questão do conhecimento das Escrituras Sagradas. É um assunto que me deixa muito preocupado porque eu tenho visto muito nas igrejas, na juventude, principalmente no meio da juventude, um conhecimento das Escrituras muito superficial, um conhecimento das Escrituras muito terreno, muito sem fundamentos. Tudo isso porque a igreja não tem investido no ensino da palavra de Deus. Nós temos que entender que o conhecimento é muito importante da palavra. Eu não me refiro em conhecimento em termos quantitativos, mas eu me refiro em termos de revelação, logos, palavra revelada. E a igreja não terá essa palavra revelada se a igreja não analisar as Escrituras Sagradas. Nós temos que entender que existe uma enorme quantidade de nós como igreja compreendermos o fundamento das Escrituras Sagradas. Jesus disse que em todas as Escrituras se pode achar a Ele. Portanto, se você não consegue encontrar Jesus em todas as Escrituras, é porque você não conhece as Escrituras Sagradas. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus Cristo. De maneira revelada, mas a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar um assunto, não é esse assunto relacionado ao conhecimento das Escrituras Sagradas, porque eu sinto necessidade de nós como igreja conhecermos realmente a profundidade das Escrituras Sagradas. Eu quero falar que nós precisamos de nos alimentar dessas Escrituras, porque esse alimento diário, esse alimento constante, é que vai permitir nós estarmos sólidos. Esse alimento é que nos vai permitir nós sermos livres, é que vai permitir nós estarmos libertos. Por vezes nós queremos entrar por caminhos de libertação, fazer rituais de enormes libertação. Porém nós temos que entender que se o Filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. E nós temos que entender que o Filho é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia. Portanto, o Filho é que nos liberta. Porque Jesus disse que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vós, e então vós sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que entender que a verdade é a palavra de Deus. Nós não temos que entrar em metodologias espíritas, de achar que certas situações serão resolvidas pela oração. Não que pela oração não se resolva, mas nós temos que entender a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que o meu povo, Deus dizia em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é a falta de oração simplesmente que mata uma pessoa. A pessoa não é destruída por falta de oração simplesmente. Eu não quero aqui colocar um assunto de que nós devemos ter uma vida sem oração. Não é isso, porque a oração também é a alma, ou seja, é o sangue da nossa alma. Mas eu quero pegar no item conhecimento da palavra, porque você pode desenvolver uma vida de oração, mas se você não tiver firme fundamento nas Escrituras, as suas orações serão vãs diante do universo. As tuas orações vão subir como vento e elas não terão fundamentos, não terão solidez. Por isso eu estou a falar da questão do conhecimento em primeiro lugar. Porque você pode ter vida de oração, 10, 11, 10 horas de oração, mas se você não tiver fundamento nas Escrituras Sagradas, você será uma pessoa espírita, lamento dizê-lo. Você precisa de estar fundamentado nas Escrituras Sagradas.
As Escrituras, elas dão ânimo, nos levam a perseverar na nossa caminhada cristã. Muita gente deixa de perseverar, se desvia dos caminhos do Senhor, porque não medita na palavra de Deus. Muitos jovens entram por caminhos tortuosos, mesmo depois de andarem dentro das igrejas, caminharem 5 anos, 10 anos, mas eles se desviam porque não desenvolveram vida de intimidade com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é que vai nos permitir nós perseverarmos na jornada. Sem o conhecimento, nós a qualquer momento poderemos apostatar da fé. Sem conhecimento, nós seremos facilmente enganados. Por isso é que no meio da igreja existem doutrinas novas a surgirem e muita gente aderindo doutrinas. Eu vejo igrejas colocando, porque o Senhor dizia a Isaías que varreria com a vassoura, então há doutrinas sendo empregadas nas igrejas porque vassouras ungidas para varrerem, mas esquecem-se do Evangelho, que o Evangelho é que liberta, a verdade é que liberta, expulsa todo o espírito demoníaco pela palavra de Deus, não é vassoura ungida nenhuma. Tudo porque a igreja falta conhecimento. Os profetas ansiaram conhecer o Messias. Os profetas ansiaram que eles também experimentassem o tempo de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Salvador. Os profetas ansiaram conhecer esse Messias vindouro da parte de Deus. Mas hoje o Messias é no nosso tempo. Portanto, ele veio trazer a revelação, o entendimento profundo das Escrituras Sagradas. Mas a igreja em si tem perecido por falta de conhecimento. Eu tenho visto dentro das igrejas, homens de Deus, pessoas que frequentam igrejas, conhecimentos básicos, coisas pequenas das Escrituras, não têm conhecimento. Nós temos necessidades muito fortes, nós estamos nos últimos tempos. E se nós não estivermos firmados na verdade, nós temos que entender que quando a Bíblia diz que firmados na verdade, está a falar de firmados na palavra de Deus, porque passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. As palavras, Salmos 119, fala somente das Escrituras, o maior livro da Bíblia, ou o maior capítulo da Bíblia, Salmos 119, todo ele, lá constam apenas a palavra, somente dedicado às Escrituras Sagradas, o Salmo 119, medite no Salmo 119, Salmo 119, versículo 18, Davi diz, ó Deus, desvenda os meus olhos para que eles contemplem a maravilha da tua lei. Davi entendia a necessidade da compreensão das Escrituras, por isso ele diz, Deus, desvenda os meus olhos para que eles contemplem as maravilhas da lei. Por isso nós temos necessidade, a palavra da sabedoria. Muita gente, jovens por aí, sem sabedoria. Jovens têm andado de maneira tortuosa, sem discernimento, sem sabedoria, por falta de análise das Escrituras. Quanto tempo você analisa a Bíblia? Será que você já ficou 3, 4 horas somente buscando entender alguma coisa das Escrituras? Será que você já ficou 6 horas? Eu conheço particularmente e pessoalmente jovens que tiram 6 horas, que ficaram 6 horas analisando a Bíblia, mas tiveram que ir dormir porque já estava tarde, tinha compromisso, senão perseverariam buscando entendimento das Escrituras. Não é se gabar porque medita mais, mas isso é sede por entender a necessidade de estar firmado na Bíblia, porque, meus irmãos, os tempos são maus e muitos apostatarão da fé, deixarão de crer, porque serão empregues no meio da igreja falsas doutrinas, doutrinas de demônios, doutrinas de falsos mestres, por falta de conhecimento da igreja. Muitos serão enganados, e o engano vem por falta de conhecimento. Você só será enganado por falta de conhecimento. Por isso medite nas Escrituras. Você quer conhecimento, inteligência, eu não digo querer apenas para ser exaltado você mesmo, não. Mas é para estar firme diante do Senhor, firmado na rocha. Entenda, a rocha é a palavra. Jesus mesmo diz em João 6:63,
o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus mesmo dizia, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra é espiritual, por isso o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, porque a palavra de Deus é espírito, ela é espiritual, ela se discerne espiritualmente. E a igreja não quer ter vida de meditação. Tantos programas, entretenimento, campanhas daqui, campanhas dali, mas não há estudo bíblico, não há investimento na meditação, no devocional diário, na entrega, na obediência da palavra, análise às escrituras. Jovens, muitas atividades evangélicas ou gospels, mas análise às escrituras os jovens não têm. Oh, meu Deus. O discernimento espiritual, principalmente, falta discernimento espiritual. Eu vejo jovens falando que para ter discernimento espiritual tem que orar muito. Isso é falta de conhecimento. O discernimento espiritual, meus amados, entendam. O discernimento espiritual vem com o conhecimento das Escrituras. Mais uma vez digo, não quero diminuir o potencial da importância da oração. Não, eu não defendo que a palavra é mais importante que a oração, não. Mas isso é um outro assunto. Porque eu defendo que, do mesmo jeito que perguntar a um passarinho se ele voa melhor com a asa direita ou a asa esquerda, claro que ele voa bem ou ele voa apenas com as duas asas. Sem uma das duas ele não voa. Assim é o cristão. Sem a oração ele não voa. Sem a palavra ele não voa. Por isso ele precisa das duas asas do cristão, que é a palavra e a oração. Mas eu quero tocar na palavra. Não confunda, existem coisas que cabem ao conhecimento, existem coisas que cabem à oração. O discernimento de espírito, meus amados, entenda, virá com o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra lhe dará discernimento espiritual, porque a palavra é espiritual, como já conhecemos. O conhecimento da palavra nos dará livramento da destruição, como já vimos em Oséias 4:6, Deus dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, o conhecimento da palavra nos dá livramento da destruição e também nos dá livramento do engano. Nós vemos por aí, no meio da igreja, seitas e heresias sendo lançadas. O conhecimento da palavra te dará livramento da heresia, do falso conhecimento. Meus amados, os tempos são maus. Juventude, despertem. Jovens, engajem-se no conhecimento da palavra. Façam análises. Reúnam-se, vocês jovens. Deixem-se de querer só investir em coisas banais, coisas que são carnais, encontros carnais. Tudo isso é apenas superficial. É importante para desenvolver a unidade, a comunhão. Mas, meus irmãos, se você não tiver comunhão com a palavra, que é Jesus Cristo, se você não tiver comunhão em análise das Escrituras, a sua comunhão com os irmãos será vã. A sua comunhão com os irmãos será vã, porque vocês serão carnais, serão superficiais, sem fundamentos. Por isso, para ser livre das heresias do engano, analise as Escrituras Sagradas. Analise. Por isso o arrependimento hoje é visto como um remorso. Ele é visto apenas que é uma iniciativa do homem. Não é. É uma virtude da parte do Senhor, de Deus, de Cristo. É uma ação do Espírito Santo, o arrependimento. 2 Timóteos capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e serve para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir o homem de Deus na justiça. Por isso a palavra de Deus ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir, para você ser apto como um homem de Deus na justiça.
João 6,63, como já lemos, a Bíblia diz que o Espírito dá vida. O Espírito dá a vida, ou seja, o Espírito produz vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, disse Jesus, são Espírito e vida. Vamos aqui entender uma coisa. O Espírito dá vida. E Jesus diz que as palavras que ele diz são Espírito e vida. Amados irmãos, o Espírito Santo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. O Espírito